Salve pessoal, amigos do canal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho polêmico, porque nós vamos falar sobre carro elétrico. Tem surgido algumas informações, algumas notícias, e aí eu reparei que aqui no Brasil não aparece, mas lá fora tem aparecido. Aí, né, sabemos ou não sabemos por que não aparece, mas enfim... Muita gente tem falado, poxa, o carro elétrico vai ser o futuro, o carro elétrico é bom, o carro elétrico é isso e aquilo. Mas não é bem assim, tá? E aí é por isso que eu falo que algumas coisas estão acontecendo lá fora e que aqui não aparece. Tá? Vamos começar do começo, entre aspas. Recentemente saíram algumas notícias, principalmente no ano passado, 2023, de muitos carros elétricos pegando fogo, simplesmente pegando fogo do nada. Seja carregando ou seja simplesmente parado num estacionamento. Aqui em São Paulo nós começamos a rodar com alguns ônibus elétricos. Se eu não me engano, São Paulo e Belo Horizonte também começou. E aí no ano passado teve um ônibus elétrico que pegou fogo do nada. Ele estava andando na rua, pumba, começou a pegar fogo a bateria. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, na Europa acontece a mesma coisa. Ninguém sabe explicar. Inclusive lá na Europa teve um navio que estava carregado com milhares de carros e pegou fogo. O navio pegou fogo e a causa foi um carro elétrico. Um carro elétrico pegou fogo e aí queimou tudo que estava dentro do navio. Tá? Então é muito esquisito por que isso acontece, mas tem acontecido muito. E aí recentemente, principalmente agora em janeiro, começaram a pipocar fotos, vídeos, notícias sobre, lá nos Estados Unidos, milhares de carros da Tesla que, por causa do frio intenso, simplesmente não funcionaram. Não ligou. Os que estavam no meio da rua, no meio da estrada, simplesmente pararam de funcionar por causa do frio. Agora você imagina, você é um médico, cirurgião, você precisa fazer uma cirurgia, precisa sair cedo, tá nevando, e aí você não consegue fazer seu carro funcionar. Ou aconteceu um acidente na sua casa, você precisa levar o seu filho correndo para a escola, e por causa do frio o carro não funciona? Ou então o carro está funcionando, mas de repente o carro para de funcionar no meio da estrada, um frio de menos 20 graus, que é comum, principalmente no norte dos Estados Unidos, e aí um frio de menos 20 graus, o carro para de funcionar, e aí você não vai ter aquecedor dentro do carro. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer congelado. Então assim, vale a pena ter o carro elétrico? Né? E aí, continuando os infortúnios dos carros elétricos, surgiu uma outra notícia que aqui no Brasil eu não vi, ou se eu vi, foi assim, pequenininha notícia, é que a Hertz, todo mundo aqui já ouviu falar na Hertz, é a maior locadora de carro do mundo. Pois é, a Hertz, ela tem uma frota de 20 mil Teslas ao redor do mundo. Sabe o que ela está fazendo? Ela está vendendo os 20 mil Teslas. E ela tinha um pedido de mais milhares de Teslas, 0 km, que ela cancelou. Sabe por que ela fez isso? Custo de manutenção e baixa demanda. Porque o que acontece? O carro elétrico, as baterias ficam no assoalho, na parte de baixo do carro. Se você pega uma lombada um pouco mais forte e amassa essa parte de baixo, esse assoalho, é game over. Perda total no carro elétrico. Então o que acontece? Até a Hertz alugava os carros elétricos, acontecia algum tipo de incidente, besta até, o carro era jogado fora e a seguradora tinha que dar outro carro. E aí isso gera custo, o seguro é muito alto, a manutenção desses carros é muito alta e a baixa demanda. Ninguém lá nos Estados Unidos saía para alugar um Tesla. Porque quando a pessoa quer alugar um carro, ela quer ficar com a cabeça fria. O americano fala o peace of mind. Ele quer paz na cabeça dele. Então ele não quer se preocupar se o carro vai quebrar, se vai ter bateria, se não vai ter bateria, se vai pegar um dia de inverno e o carro não vai funcionar. Não, ele quer passear, ele quer usar o carro de forma instantânea.
E aí as pessoas simplesmente pararam de alugar o carro da Tesla. Porque não funciona. Não funciona direito. Se dá algum tipo de problema, se bate numa lombada, o carro para de funcionar. Então, o que adianta? Então a Hertz resolveu se livrar desses carros e ficar com carros a combustão. Quer outra notícia que não apareceu aqui no Brasil? Então vamos lá, eu dou para vocês. A Ford, todo mundo já ouviu falar da Ford, né? Pois bem, a Ford lá nos Estados Unidos, ela está perdendo bilhões de dólares ao ano com a venda de carros elétricos. Vocês já viram na F-150? Pois é, a F-150 elétrica é chamada de Lightning lá nos Estados Unidos. Para cada F-150 elétrica que é vendida lá nos Estados Unidos, a Ford perde 36 mil dólares. Vendeu uma F-150, perdeu 36 mil dólares. Isso gerou uma perda de mais de 2 bilhões de dólares para a Ford. E quer outra notícia legal? Nos últimos 2 anos, tá? 50%, metade das pessoas que compraram um Ford 100% elétrico, depois de 2 anos, voltaram às concessionárias e trocaram esse carro 100% elétrico por um carro híbrido. Motivo? Baixa confiança nas baterias. Baixa confiança no carro elétrico. Então eles trocaram por um híbrido, porque na estrada você para num posto e abastece o seu carro e você continua a sua viagem. Agora um carro elétrico, acabou a bateria, você encosta e fica esperando o guincho, que vai chegar e vai ser movido a diesel. Outro ponto, falando de questão de energia, né, de bateria, de como você carrega essa bateria, lá nos Estados Unidos e na Europa principalmente, os carros elétricos são abastecidos com energia gerada por carvão, energia gerada por queima de petróleo, energia gerada pela queima de gás. Você polui o meio ambiente para gerar energia para abastecer o carro elétrico, que não vai poluir o meio ambiente. E sabia que essa história de não poluir o meio ambiente é outra balela? Pois é. Uma notícia antiga e que não apareceu no Brasil é que a Volvo fez uma pesquisa e ela chegou à conclusão de que produzir um carro elétrico é 70% mais poluente do que produzir um carro a combustão. Então o carro elétrico já é mais poluente na hora que ele sai da fábrica. E que para um carro elétrico ser 100% ecológico, esse carro precisa rodar durante 9 anos. Depois que ele roda 9 anos, ele passa a ser ecológico. Só que aí tem o pulo do gato. Cada bateria dura de 5 a 6 anos. Então, depois de 6 anos, você vai ter que trocar todo o jogo de bateria. Ou, como custa muito caro, você vai jogar o carro fora e comprar outro. Sabe o que vai acontecer? O carro elétrico não vai ser ecológico nunca. Nunca. Se precisa de 9 anos, se você com 5 anos você tem que trocar de carro, o ciclo se repete. Então assim, são informações que não chegam. E aqui no Brasil está uma febre do carro elétrico, todo mundo falando maravilhas, todo mundo falando, nossa senhora, é o futuro, é o futuro. Não, não é o futuro. Não é o futuro. Porque essas informações que acontecem lá fora não chegam aqui no Brasil, porque não querem que você fique sabendo desse tipo de coisa. Você viu aí, todas as informações eu coloquei na tela. Não saiu da minha cabeça. Saíram de fatos que estão acontecendo lá fora. Tá? Aqui no Brasil, você não consegue ter uma forma de carregar carro elétrico. Eu moro num condomínio que ele existe há mais de 40 anos. São 7 torres, 7 prédios, tá? Por alto aqui deve ter mais de 800 apartamentos. Todo apartamento tem uma vaga de garagem. Imagina você se todo mundo resolver ter um carro elétrico. Primeiro que você não vai conseguir ter carregador para todo mundo.
porque você não vai ter espaço físico para isso. Segundo, imagine que você consiga um espaço físico para colocar um carregador por vaga. Imagine a infraestrutura que vai precisar ser montada num condomínio de mais de 40 anos para que puxe energia elétrica da rede para carregarem 800 carros ao mesmo tempo. Porque o carro elétrico ele não carrega com a tomadinha 110 aí da tua casa, não. O carro elétrico ele é alta voltagem, alta amperagem. E aí? Não existe infraestrutura. Não existe infraestrutura nas rodovias do Brasil. Imagine você tendo um carro elétrico e precisando viajar para o interior do Mato Grosso. Como que você vai carregar esse carro? Você não vai carregar esse carro. Então é muito oba-oba e não vai dar certo. Não vai dar certo. O carro elétrico já tentou existir 4 vezes. Nas 4 vezes ele foi para sacoleta. Então não vai ser agora. Ah, Guilherme, qual é a solução que você dá então? A solução é investir em combustíveis menos poluentes ou quase zero poluentes. Tem 2 opções. A primeira está aqui no Brasil, o álcool ou etanol. Porque eu não falo etanol, eu falo álcool. O álcool é um combustível renovável, limpo e produzido no Brasil. É bem mais barato do que a gasolina. Com exceção de estados que ficam longe do centro de produção, mas aí é uma questão de logística, aí são outros 500. Mas o álcool ele é mais barato do que a gasolina em mais da metade dos estados brasileiros. Ou metade dos estados brasileiros. Então é um combustível nacional barato e muito menos poluente. Você pegar um carro antigo movido a álcool, ele vai poluir 95% menos do que um carro a gasolina. E tá aí disponível, fácil, aqui no Brasil. Outro ponto é o hidrogênio, que você consegue tirar o hidrogênio da água. Você faz da água, você faz a chamada eletrólise. Você pega um pouquinho de água, divide a molécula, você gera hidrogênio e você gera oxigênio. O oxigênio sai pelo escapamento do carro. 100% limpo. 100% limpo. E usando água. A bateria dos carros elétricos, elas possuem metais pesados. São metais tóxicos. Que muitas vezes vêm de garimpo, que é ilegal. Muitas vezes vêm de garimpo, onde as pessoas são semi-escravizadas para gerar essa bateria. E quando acaba a vida útil dela, ela é lixo tóxico. Ou seja, ela polui o meio ambiente. Mais do que um carro a combustão. Então a gente precisa parar, analisar, pensar um pouco. Um carro elétrico custa 300, 400 mil reais. Quem aqui no Brasil tem dinheiro para comprar um carro de 400 mil reais? Um carro que custa o valor de um apartamento. Não é a população. E aí esse carro elétrico de 400 mil reais, ele é isento de IPVA. E aí você que está me assistindo aí, você mesmo, que está me assistindo, tem um Fiesta 2008, você tem que pagar IPVA no começo do ano. O cara que tem um carro elétrico de 400 mil reais não precisa pagar IPVA. Por enquanto, né? Que a gente sabe o que vai acontecer já já com esse governo que está aí. Mas hoje, o cara paga 400, 500 mil reais no carro elétrico e não paga IPVA. E você que tem um Fiestinha aí detonado, você vai ter que pagar IPVA. Eu tenho que pagar IPVA. É justo isso? É justo para o cara que é mais pobre pagar IPVA e o mais rico não paga IPVA? Porque ele dirige um carro elétrico? Então assim, coloquem a cabeça para pensar. Tá? Não é, você está fazendo lobby contra o carro elétrico. Não é isso, não é isso. Eu estou apresentando fatos. Porque vocês só veem notícias na mídia, vocês só veem vídeos em Instagram, TikTok, Facebook, etc. Vocês só veem vídeos de pessoas falando maravilhas do carro elétrico. E a verdade não é essa. Não é assim que funciona. Existem muitos problemas. Lá fora, as pessoas estão diminuindo o consumo do carro elétrico. E aqui do Brasil é esse oba-oba, porque vocês não recebem as informações que deveriam receber. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Quem não gostou pode dar o dislike, não tem problema. Quem gostou dá o joinha. Deixem os seus comentários aqui embaixo, mas com muito respeito. Não vou tolerar mensagens desrespeitosas. A pessoa será
banida aqui do meu YouTube. Tá bom? Um grande abraço a todos e fui!